Eu e Elivaldo Barbosa vamos conversar a partir de agora com Délio Rocha, direto de Brasília, correspondente da TV Cidade Verde na capital federal, e com Cláudia Brandão, editora-chefe da revista Cidade Verde. Indira Gomes está no Tribunal Regional Eleitoral porque lá a coisa está fervendo, está acontecendo nesse momento, como disse o Elivaldo Barbosa, o anúncio dos tempos de campanha de cada um dos candidatos e coligações. Queria agradecer, desejar boa tarde a Indira Gomes, Délio Rocha e Cláudia Brandão, que participam hoje do Eleições 2018. Elivaldo Barbosa, a reunião é uma reunião de praxe que acontece em todas as eleições. É preciso reunir representantes de partidos, justiça eleitoral, para repartir, dividir o tempo no rádio e na TV, Elivaldo. É uma reunião com um tom solene, em forma de audiência pública. E tem o debate, tem a definição de regras, principalmente, a ordem da distribuição dos programas para as emissoras de rádio e de TV, enfim, toda a parte de disciplinamento, de regularização, de aplicação da legislação em vigor com relação à propaganda eleitoral. E você acompanhou parte desse encontro, Elivaldo? Exatamente. Tivemos lá no início do programa, conversamos com o procurador eleitoral, doutor Patrício Noé, com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Paisandi, que eles trataram desse assunto, mas também de um processo que tramita na Justiça Eleitoral, que diz respeito ao julgamento dos registros de candidaturas. Pedidos de registro de candidatura, vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa no Tribunal Regional Eleitoral. Na Justiça Eleitoral, a elaboração do plano de mídia para a propaganda de partidos, coligações e candidatos ocorre em forma de audiência pública, com presenças de juízes, procuradores eleitorais, representantes de partidos e de emissoras de rádio e TV. Diariamente, serão 70 inserções de 30 segundos e 2 blocos de 25 minutos, destinados à propaganda eleitoral. O plano de mídia integra o calendário do TRE para a campanha eleitoral. O sorteio do horário gratuito, destinado aos partidos e candidatos, a fim de que os partidos e candidatos possam, então, espaço para apresentar, através dos meios de comunicação, os seus programas de governo, as suas ideias a respeito da campanha que eles estão, na verdade, desenvolvendo da disputa dos mais diferentes cargos públicos. A finalidade é esta. Sobre registros de candidatura, a Justiça Eleitoral ainda não tem o mapa de impugnações. Todos os pedidos estão em análises e tanto o Ministério Público Eleitoral como a presidência do TRE prometem cumprir os prazos rigorosamente. Não há um posicionamento oficial ainda do Ministério Público Eleitoral quanto esse fato, número de impugnações, candidatos que foram impugnados e estatísticas com relação a causas que levaram a essas impugnações, e isso será divulgado oficialmente após todos os pedidos de registro terem sido devidamente analisados e após o prazo que a Justiça Eleitoral nos dá para ajuizarmos eventuais ações de impugnação de registro de candidatura. É o Ministério Público Eleitoral, Elivaldo Barbosa, que analisa também essas informações, impugna ou não, e depois essas impugnações são avaliadas de acordo com a situação. E claro, uma vez publicada a lista, os próprios partidos e o cidadão comum também podem questionar a candidatura. Tem um prazo de recorrer também, de recurso e tudo mais. O certo é o seguinte, Joelson, qualquer notícia dizer a candidatura A ou B, majoritária ou proporcional, está impugnada pela Justiça Eleitoral, isso é fake news, é notícia falsa. Não existe sequer ainda análise completa, apurada do Ministério Público Eleitoral, que é o órgão responsável pela obediência legal, que encaminha todos os processos. Vamos então para o Tribunal Regional Eleitoral. Lá está Indira Gomes, a repórter Indira Gomes, que fala com o procurador Marco Túlio Caminha. Indira Gomes, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. A reunião acabou agora há pouco, começou por volta de 9h30 da manhã. Participaram dessa reunião representantes das emissoras de rádio e TV, publicitários, representantes das coligações e também dos partidos. Quem está aqui com a gente agora é o procurador da propaganda eleitoral, Marco Túlio Caminha, que comandou essa reunião. Doutor Marco Túlio, qual é a avaliação que o senhor faz desse encontro de hoje e desse sorteio também? Boa tarde. Boa tarde. A avaliação é positiva, né? Na verdade, essa reunião, essa audiência para a distribuição do plano de mídia é uma previsão da lei eleitoral
E o dia de hoje, a manhã de hoje, foi exatamente para que isso ocorresse. Foram feitas as distribuições com a presença das emissoras de TV e de rádio, com a presença dos partidos políticos, coligações, representantes de internet, todos os que estão fazendo parte deste processo eleitoral. E foram feitos os sorteios, foram escolhidas as emissoras de TV que farão a transmissão, da mesma forma as emissoras de rádio, 4 emissoras de TV, 4 emissoras de rádio, para fazer a transmissão da propaganda do horário eleitoral gratuito, tanto da propaganda em rede, que é aquela propaganda com horários definidos por tempo maior, como em relação às inserções eleitorais, que são aqueles períodos pequenos ao longo do dia. A gente viu aqui também uma certa aflição por parte, principalmente dos candidatos, dos assessores de candidatos de coligações pequenas, porque o tempo é muito curto. Das 10 coligações, apenas 2 delas têm tempos superiores a 1 minuto. A gente queria que você explicasse para o telespectador mais uma vez o porquê dessa divisão que faz com que alguns partidos, alguns candidatos tenham apenas 5 segundos na televisão. Essa é a forma como se dá a lei eleitoral. A lei é uma previsão da lei eleitoral. É uma previsão que distribui 90% do tempo entre os partidos com representação na Câmara dos Deputados. E os 10% restantes de todo o tempo igualitariamente entre os partidos e coligações concorrentes. Então, através desta distribuição, seguindo a lei eleitoral vigente hoje é esta, né? E temos que seguir a lei eleitoral, levar em consideração esta representação no Congresso Nacional e assim foi feito. Foi distribuído de acordo nos termos da lei eleitoral brasileira. Foi feito aqui também o sorteio da ordem de exibição desses candidatos no horário eleitoral gratuito, que começa dia 31 de agosto e vai até o dia 4 de outubro. No entanto, só foi feito o sorteio para o primeiro dia. Como é que é feito esse sistema automaticamente, essa distribuição para os dias subsequentes? Olha, como você falou, automaticamente. A lei eleitoral prevê exatamente isso, que se faça um sorteio do início da ordem a partir do primeiro dia. E aí nos dias subsequentes essa ordem vai alterando de acordo com com quem foi no dia anterior. Ela se dá também de forma automática depois da escolha, através de sorteio, como aqui foi feito, em relação ao primeiro que irá apresentar o seu programa eleitoral. Nós temos, então, a partir do dia 31 de outubro, 50 minutos de segunda a sábado, dividido em 2 blocos de 25. E mais as 70 inserções todos os dias, inclusive aos domingos. Como é que é feita essa distribuição também nesses horários? A distribuição também nesses horários é por sorteio, sempre levando em conta os horários de maior audiência e menor audiência, de forma que todos os partidos, todas as coligações e candidatos tenham participação em todos esses períodos, tanto de maior audiência como de menor audiência, para que nenhum dos concorrentes sejam prejudicados. Muito obrigada, então, ao doutor Marco Túlio Caminha, que é o procurador da propaganda eleitoral e tem muito trabalho nos próximos dias. A gente volta com você no estúdio, Joelson Jordani. Eu queria agradecer a Lindira Gomes, muito obrigado pelas informações que trouxe do Tribunal Regional Eleitoral com o doutor Marco Túlio Caminha. Daqui a pouco nós vamos trazer as informações detalhadas, organizadas, do tempo de propaganda de cada um dos candidatos e de cada uma das coligações. Mas eu quero falar com os convidados aqui, Cláudia Brandão, começando com a Cláudia Brandão, sobre a importância da propaganda no rádio e na televisão. É uma nova fase que começa no dia 31 de agosto. Cláudia, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, Délio. De fato, é uma segunda etapa e uma etapa importantíssima que não pode ser desprezada, nem pelos candidatos, muito menos pelos eleitores. Porque é aquele momento em que o candidato vai se apresentar face a face pelo meio da televisão ou através do som, no caso do rádio, para apresentar suas propostas ao eleitor. Ele vai não só se apresentar como candidato, falando da sua história, falando das suas conquistas, como também dizer o que pretende fazer caso seja eleito. É uma vitrine, portanto, que permite que candidato e eleitor
se encontrem, ainda que virtualmente, para que o eleitor tenha informações suficientes para formar um juízo de valor e votar de acordo com a sua consciência, de acordo com as suas convicções. Se o eleitor, porventura, disser, eu não tenho interesse em assistir horário eleitoral porque acho chato, ele vai estar abrindo mão da possibilidade de conhecer melhor o candidato, de formar sua convicção, vai deixar que outros decidam por ele e depois não vai ter como reclamar quando não estiver satisfeito, né, Joelson? É verdade. Aliás, muitos candidatos apostam nisso, acham que a coisa vira, muda, é outra campanha depois que o rádio e a televisão começam. Délio Rocha? Joelson, olha, eu vou citar aqui o caso das campanhas presidenciais. Se a gente pegar de 89 para cá, quando as eleições diretas voltaram no Brasil para presidente da República, somente em 89 que o candidato que tinha mais tempo no horário de TV e de rádio ficou de fora do segundo turno. Claro que teve nos anos 90 ali, Fernando Henrique ganhou no primeiro turno, mas ele tinha o maior tempo de TV. E se a gente pegar também essas eleições presidenciais, a gente vai ver que somente em 2002, salvo engano, com o ex-presidente Lula, é que o candidato eleito não tinha o maior tempo de TV. No geral, Joelson, o tempo de TV e rádio é um ativo muito importante para todos os candidatos. Não é à toa que o ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB, trabalhou tanto para ter essa aliança com o Centrão, mesmo tendo aquele ônus de ser a base do governo Temer, que é um presidente extremamente popular, mas colocando na balança, Geraldo Alckmin viu que seria melhor para ele ter a aliança com os partidos do Centrão do que ficar sem o tempo de TV e de rádio desses partidos. Agora, Joelson, esse ano, claro que a gente vai ter aí um peso maior das redes sociais, mas ainda assim os analistas acreditam que o horário na TV e no rádio vai ter ainda uma importância muito grande nessas eleições e uma importância maior do que as redes sociais, por exemplo. Que, como disse o Délio Rocha, os partidos fizeram as coligações de olho nisso, né, Livaldo? É claro. A conta passava muito por isso. As alianças foram milimetricamente calculadas com base nesse item chamado de tempo no rádio e na TV.